Salve a todos capazes do Senhor, gente. Eu gostaria de deixar aqui hoje uma palavra da parte de Deus para você sobre dois tipos de pessoas que existem, tá? As pessoas que têm o cheiro de Cristo e as pessoas que têm o cheiro da morte, né? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, que diz assim. Paulo vai dizer assim, né? Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, nos que se salvam e nos que se perdem. Glória a Deus, né, gente? Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele está usando a expressão triunfo. E o que era um triunfo romano, gente? Na cultura militar romana, um triunfo era quando um general, ele vinha ali triunfante, né? E quando ele vinha ali naquele cortejo triunfante, aquele general, ele vinha entrando ali vitorioso, atrás dele vinha dois tipos de pessoas. Vinha o exército que foi vencido. E esses dois tipos de pessoas, uns eram condenados à morte e os outros, eles vinham como escravo. Então perceba que tinha dois tipos de pessoa atrás desse general. E quando eles vinham ali naquele desfile, o povo daquela cidade saía até eles e começava a lançar o perfume. E começava a lançar aquele perfume. E para aquelas pessoas ali, o perfume ele tinha um cheiro de morte e um cheiro de vida. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Os que eram vencidos e tinham sido levados como escravo, para esses era um cheiro de vida. Mas daqueles que tinham sido vencidos e tinham a sentença da morte, iam ser decapitados, para esse cheiro de morte. Então, aqui Paulo, ele está sofrendo, porque ele está tendo ataques de falsos mestres, que entraram ali na igreja de Corinto para vir perseguir Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, que ele era inconstante, que Paulo era um homem que realmente, gente, ele sofreu muito. Aonde ele chegava, quase sempre ele era apedrejado, açoitado, expulso, rejeitado. Para ver que essa igreja aqui, a igreja de Corinto, Paulo fundou eles através do Espírito Santo. O Espírito Santo, através de Paulo, entrou ali em Corinto e fez essa grande obra maravilhosa. E agora eles estão aqui, deixaram entrar pessoas e estão ali perseguindo Paulo. Aí Paulo vai dizer isso. Mesmo ele sendo rejeitado pela igreja, sofrendo, passando pelo que ele estava passando, ele vai dizer assim mesmo, mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha só, gente, uma pessoa que está sofrendo, que está sendo rejeitada, na própria igreja que ele ali foi usado para ganhar, para muitos era uma derrota o que Paulo estava passando, mas para ele não, ele vai usar a expressão triunfo, que ele é triunfante, mas é dele mesmo esse triunfo? Não, é de Cristo, porque quem está na frente, o general que veio vitorioso, é Cristo. Ele é o vitorioso e nós estamos aqui atrás dele. Então e Paulo está dizendo assim mesmo, eu que estou aqui anunciando o cheiro do seu conhecimento, vocês têm que acreditar em mim, mas não nesses aí que tem o cheiro da morte. Quem eram os que tinham o cheiro da morte? Aqueles que estavam perseguindo Paulo. Era isso que Paulo estava dizendo. Essas pessoas que estão me perseguindo, dizendo que eu não sou apóstolo, que eu não sou isso, essas pessoas têm cheiro de morte. Hoje em dia, quem persegue eu e você, que estamos aqui anunciando o evangelho, quem são as pessoas que têm o cheiro de Cristo? O que é o cheiro de Cristo? É a salvação. A gente espalha a salvação, a gente espalha que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele batiza, que Ele vai voltar. A gente está espalhando a salvação por onde a gente vai. Nós temos esse bom cheiro de Cristo. A gente anuncia as boas obras.
mas também tem aqueles que se levantam contra nossas vidas, como estavam se levantando contra a vida de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo. Então Paulo dizendo para essas pessoas aí, o que resta para elas é o cheiro da morte. O que elas vão ganhar é o que o pai delas tem para dar para elas. A morte eterna, a condenação é eterna. Mas nós não. Nós estamos aqui exalando o cheiro de Cristo. Então, gente, Paulo sofreu muito. Então, continue nesse canal, porque aqui nesse canal você vai aprender muitas coisas de uma maneira assim. Olha, por exemplo, aqui. Vocês percebam como eu iniciei com vocês, né? Vamos abrir aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem pessoas que quando... Vamos abrir aqui em 1 aos Coríntios. Gente, não é primeiro. É primeira. Porque é uma epístola. Tá, gente? Então, você jamais vai dizer 1 aos Coríntios. Porque não existe. É primeira. Tá? Igualmente o livro dos reis. Tem pessoas... vamos ler aqui em 1 livro dos reis. Não existe. Não é primeira livro dos reis. É primeiro livro dos reis. Então, aprenda isso. Aprenda a saber manejar a Bíblia, a saber usar ela de forma correta, para que você não venha estar passando vergonha quando você for convidado para dar uma palavra, para subir ali no púlpito da igreja e estar falando besteira, erros. Igualmente pessoas... vamos ler aqui no Salmo capítulo 1. Gente, Salmo não tem capítulos. Salmo é cânticos. São orações. Então... Salmos, quando você chega lá, vamos ler aqui no Salmo 1, o Salmo número 1, tá, gente? Aí o versículo, mas não tem capítulo. Então, perceba que você tem que saber usar a Bíblia de forma certa, tá? Saiba usar a Bíblia, os evangelhos, as cartas, principalmente as cartas paulinas, né? Perceba aqui que nas cartas paulinas, aqui, né, na igreja de Coríntios, Paulo, aos Coríntios aqui, Paulo, quando ele vai iniciar a sua carta, ele vai dizer assim mesmo, que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ali ele estava dizendo que ele era assim um apóstolo, ainda que muitos diziam que ele não era, mas ele está dizendo, ei, apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo, sempre que ele inicia as suas cartas paulinas, você vai ver uma frase lá em quase todas, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus, chamado para apóstolo de Jesus Cristo. Principalmente a carta dele aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí Gálatas, principalmente aos Gálatas, né? Ali ele vai dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque ele, ainda que os outros falavam que ele não era apóstolo, mas ele se considerava um apóstolo. Então, a carta dele aos Gálatas, Efésios, Filipenses, não, porque a gente sabe, né, gente, que os filipenses ali, né, Paulo tinha um amor muito grande por eles. Mas Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses parece que também ele não usou essa expressão apóstolo. Mas aí vem as cartas também pastorais, que foi 1 e 2 Timóteo, Tito, e a sua carta para o seu amigo Filemon. Então saiba usar essas cartas paulinas, saiba usar os evangelhos, saiba usar as cartas universais, para você não estar falando bobagem. Fica aqui nesse canal, que aqui você vai aprender muitas coisas, gente, de uma maneira simples, tá? De uma maneira simples. E então é isso, gente. Infelizmente, muitas pessoas estão exalando o cheiro da morte. Aquelas pessoas que gostam de estar se levantando contra o ministério de um servo de Cristo, né? Vão ter a sua recompensa, tá? Essas pessoas estão sendo condenadas à morte. Elas exalam o cheiro da morte. Mas para nós, que somos salvos,
cheiro de vida. Então, se você tem um general maravilhoso que lhe poupou, porque Cristo ele nos poupou da morte, exale o cheiro de Cristo por onde você passa. Não use a sua boca para difamar, nem para caluniar ninguém, mas use os seus lábios para anunciar a salvação, para ter o bom cheiro de Cristo. Eu fico olhando aí, uma senhorinha aí, já idosa, é uma mulher idosa, se levanta contra a minha vida, essa mulher aí, a carta aberta para Fernanda, né? Aí começa ali a me zoar, me zombar, me xingar. Eu fico olhando, meu Deus, essa mulher vai ter a recompensa dela, Jesus. Tá chegando o dia, meu Deus. Eu espero profundamente que essa mulher se arrependa. E ela fica fazendo fake direto para me perseguir. Espero profundamente que essa mulher se arrependa. Porque até agora ela tem exalado o cheiro da morte. É uma mulher que só fala heresia. Só fala abobrinha. A Bíblia diz assim mesmo, aquele que tem o dom de ministrar, que ministre. Aquele que ensina, que se haja uma dedicação ao ensino. Então, se a pessoa quer ser um mestre, quer ensinar a palavra de Deus, então ela tem que se dedicar ao ensino. E muitos não querem fazer isso. Quem quer fazer um estudo de passar muitas horas, muitos dias, muitas semanas num estudo para trazer para... A pessoa não quer. Ela quer trazer o quê? Uma fofoca. Porque ela quer o quê? Ela quer uma visualização, ela quer like. O que tem um bom cheiro de Cristo, ele não tá nem aí para isso. Nem com visualizações, nem com like. Ele quer saber que ele quer anunciar o evangelho. Se uma ou duas pessoas derem visualizações no vídeo dele, se converterem, glória a Deus. Então, gente, infelizmente, né, o que a gente vê é isso, as pessoas fazem um vídeo já querendo, pensando nas visualizações, nos likes, não querem saber se é para detonar a vida de alguém, que é para destruir a vida de alguém, querem saber que querem visualizações e querem like. Mas está vindo o dia da recompensa, né, como essa mulher aí tem feito aí, né, contra a minha vida, né, já me xingou, já falou um monte de coisa, pega fake e faz, falando um monte de besteira pra mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem eu tenho anunciado, pra ver que se você for olhar aqui o meu canal, você vai ver aqui o evangelho sendo anunciado, um evangelho de renúncia, que poucos querem pregar, poucos querem anunciar. Eu já errei, eu já falhei, gente, eu queria, né? Não posso ser hipócrita aqui pra vocês. Já errei, já falhei, mas eu peço perdão porque eu sei que o meu Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é rico em perdoar, a graça dele é maravilhosa. Então, eu peço perdão a ele e procuro não fazer mais. E tô aqui lutando, né, gente, para anunciar o evangelho, porque o que importa é isso, tá? É eu anunciar o evangelho de renúncia. Então, esse canal aqui, se você olhar, ele é cristocêntrico. É só Cristo que está no centro. É Cristo que eu sempre anuncio, porque Jesus, ele é o Senhor. Você creia ou não creia, Jesus, ele é o Senhor. E um dia, toda a língua vai confessar, todo o joelho vai se dobrar diante dele. Vão confessar que ele é o Senhor, você queira ou não queira. Então, esse canal aqui sempre fala de Jesus. Claro que tem algumas coisas. E aqui e ali, quando eu vejo um erro em algum dos meus. Aí também, gente, eu queria também pedir perdão. Que numa live que eu fui aí, como estava ao vivo, né? A gente tá ao vivo. Ali foi um pouco complicado para mim, porque eu falei sobre uma palavra que diz assim mesmo, lá no Salmo 119, né? Que diz assim mesmo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu atribuí essa palavra, esse salmo, a Davi, ao rei Davi.
E, gente, o que acontece nesse Salmo 119? Muitos atribuem essa palavra ao rei Davi, ao salmista Davi, tá, gente? Os estudiosos, não é eu. E naquele momento eu falei, eu botei eu, tá, gente? Eu falei, o salmista Davi. Então, gente, foi um equívoco da minha parte, porque o Salmo 119 foram os estudiosos que atribuem a Davi, tá, gente? Não. Então, queria estar pedindo perdão aqui por isso, né? Porque pra mim não importa muito quem é o autor, tá? Quer dizer, perdão, gente, não importa muito quem é o escritor. O importante pra mim é o autor, tá? Porque tem pessoas que ficam naquela briga querendo questionar. É igualmente o Salmo 91. Muitos atribuem o Salmo 91 a Moisés, né? Os estudiosos ali atribuem a Moisés o Salmo 91, né? Mas quando eu leio um salmo que não está no título em itálico, o nome do escritor, eu não falo que é de ninguém. Eu gosto de ficar ali calada, tá, gente? Não. Aí eu sempre cito ali o salmo. Agora, quando vem ali no itálico o nome do escritor, é outra coisa, né? O salmista Davi, olha, Moisés, olha, foi Salomão, Asaf, aí é outra coisa, porque tá o nome deles ali. Então é isso, gente. Então eu falei ali, né, salmista Davi, porque eu queria dizer que é o que muitos dizem que foi o salmista Davi. Pelo fato de... Mas para mim não importa muito quem é o escritor, o importante é o autor, porque a Bíblia é o único livro que quando você lê ela, o autor está presente. Tá? Quando você abre a Bíblia para ler, o autor está presente. Nenhum livro acontece isso. Quando você abre qualquer livro para ler, o autor nunca está presente, tá? Mas a Bíblia não. Então a Bíblia, ela foi escrita por homens. Deus inspirou homens para escreverem a Bíblia. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, o autor é um só, que é Deus. Claro, quem escreveu o Pentateuco, que foi os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo João. Mas eles foram apenas apenas escreveram. Mas quem foi o autor, aquele que inspirou, é o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, tá? Ela é viva, ela é eficaz, ela consegue dividir a alma do espírito e juntas e medulas. Se você conversar com qualquer médico, onde é que consegue dividir aqui a alma do espírito? Onde é esse lugar? Eles não vão saber te falar. Mas a Bíblia consegue saber tudo isso, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela consegue cortar direitinho, sabe tudo. Então, ela é viva, ela é... Quem é o dono, o autor, é o próprio Deus. Tá? Então, eu não me importo muito com quem escreveu. O importante é o autor, tá? Igualmente a carta aos Hebreus, né, gente? Carta aos Hebreus, ali tem aquela polêmica. Ah, foi o apóstolo Paulo, foi Apolo, foi o evangelista Lucas, quem foi que escreveu? Não me interessa muito isso. O importante é o autor, é Deus, tá? Então, aqui nesse canal você vai aprender todas essas coisas, vários assuntos. Infelizmente tem essa mulher aí que tem esse cheiro, esse fedor da morte na sua vida, que é usada por Satanás para tentar me tirar do foco. Eu não vou citar o nome dela, não é por medo, é por ética, tá? Porque tem uma coisa que eu aprendi, foi a ter ética. Eu sempre falo os feitos do santo e nunca o nome do santo. Eu só falo as obras que o santo pratica, né? Mas o nome do santo eu jamais vou falar, tá, gente? Por ética, tá? Porque vai ficar aquela coisa, as pessoas vão saber quem é, vão querer ir lá. Então, quando eu falo aqui, eu apenas estou
falando os feitos da pessoa, as obras que a pessoa está praticando, mas nunca o nome dela, tá, gente? Então, continua no canal aí, que aqui você vai aprender várias coisas, vários assuntos, coisas que você não vai cometer erro mais na sua igreja, tá? E para você que quer ter uma intimidade com Deus, você que quer viver esse evangelho de renúncia, continua no canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha também.